bem-vindos a mais um Cubicast. Este que vos fala é João Brito, seu host favorito do Cubicast. E você pode perceber que eu estou de volta aos estúdios GetUp, essa temporada 2024. Você que achou que a gente não ia continuar ou achou que as nossas férias estavam durando muito, eu não estava de férias. Eu estava, na verdade, trabalhando. Cubicast é minhas férias, tá bom? Bom, por falar em trabalhando, os estúdios GetUp são patrocinados, né, pela GetUp, obviamente. E se você não conhece os nossos produtos open source, nem sei se dá para falar produtos e open source na mesma frase, tá? Mas conheça getup.io/open source. Se você administra Kubernetes e não tem visibilidade sobre tudo que está acontecendo lá, principalmente umas configurações que você pode ter errado, mas não vou falar errado, vou chamar de misconfigurations para que você não se sinta mal. Acessa lá, você pode rodar gratuitamente e saber o que você precisa corrigir no seu cluster e saber o que atacar, tá bom? Chega de jabá, vamos começar. Pô, podia quase rimei e podia virar uma frase feita aqui, hein? Se preparem, 2024 promete. Bom, esse episódio eu tenho o prazer de trazer um amigo da internet e que eu já tive o prazer de encontrá-lo pessoalmente. A gente pode se conhecer um pouco mais e a gente vai poder compartilhar com você. Por favor, Edson, conte para o mundo quem é você. Depois de uma apresentação dessa aí, né, a responsabilidade é grande, né? Então, prazer, eu sou o Edson. Eu acho que a maior parte das pessoas que eu conheci de comunidade me conhecem pelas documentações, mas eu sou o Edson, sou de Fortaleza, trabalho com vídeo desenvolvimento, trabalho com DevOps já tem uns bons anos aí. Atualmente eu trabalho com DevOps ou SRE, depende do dia. Na YAMP, sou mantenedor da documentação do Kubernetes em português, do glossário em português também, e faço parte de alguns programas de comunidade aí. Eu acho que é isso, falando resumido, bem resumido mesmo, pra gente falar sobre o que realmente a gente veio falar aqui hoje. Tá bom, ótimo. Olha, se cuidem, se preparem para esse episódio, tá bom? Mas, olha, se você já leu alguma parte da documentação em português, ficou em dúvida e pôde tirar essa dúvida lá, agradeça à comunidade, ao Edson, tem mais uma turma que participa disso, tá? E tenta participar, nós vamos falar um pouco sobre isso, né? Mas eu queria, então vamos começar falando um pouco sobre esse lance de documentação, sobre como isso funciona na prática para você, Edson, esse processo, né? Para traduzir a documentação, e aí talvez para tirar uma dúvida da galera que quer começar aí, se você só está traduzindo mesmo, né, o que está escrito ali, ou se você precisa entender e ter experiência naquilo para poder colocar a documentação ali. Que na verdade a galera fala que é localização, né, é diferente de translate, né? É diferente do Google Translate. Exato. É exatamente por aí que eu gosto de começar, né? De que a gente faz um trabalho de localização ao invés de tradução. Porque a tradução, ela é literal ali. Então, se você pegar uma tradução de alguma página que foi feita por máquina, muita coisa não vai fazer sentido nenhum. Então, a gente tenta fazer um processo de localização, que é adaptar o máximo possível para o nosso idioma, ali, pegando o contexto todo. Muito do que a gente faz é isso. E aí, respondendo um pouco das tuas perguntas, quando as pessoas começam, quando alguém chega querendo contribuir, ou quando a gente vê alguém que é uma pessoa, potencial pessoa contribuidora ali, normalmente a pessoa vem por uma necessidade dela do Kubernetes. Então, ou ela está uma tarefa de trabalho, ou ela começou a estudar. Então, acaba que o fato da pessoa estar procurando estudar, ou tem um tópico específico ali, ajuda bastante a pessoa, se torna um motivo muito grande para a pessoa ajudar a contribuir, né? Então, assim, o fato da pessoa ter conhecimento ajuda bastante, né? Às vezes é o principal motivo, como eu falei. E tem casos, assim, de a pessoa usa bastante a documentação, mas tem uma ou duas páginas ali que está em inglês e ela, podia traduzir, podia localizar aquilo ali. Então, assim, tem muito esses casos, assim. Não, legal. E aí, para mim, isso parece um pouco um paralelo aqui com a dublagem, né?
eu sou um cinéfilo. Não, na verdade eu gosto de filmes. Cinéfilo é diferente, né? Esse pessoal que estuda o lance. Tá chatice. Não é pra ficar avaliando o filme. Só assiste e paga 50 pau lá na entrada do cinema. Sem pipoca. Por que eu me perdi? Dublagem. Dublagem e que é diferente, tipo, as piadas não funcionam e etc. Porque se a gente... Um problema pra gente só colocar no translate é que em português a gente usa um mix de palavras, né? Porque a gente vai falar, por exemplo, a maior dificuldade que eu tinha quando eu tava dando treinamento de Kubernetes era falar que o pode ter... Você sempre esbarra nos negócios desses, mas não tem uma tradução para essa palavra, né? É igual a gente falar deployment, né? E falar, entrega. Não é entrega. Não. O arquivo de entrega, pelo amor de Deus, gente. Sim. Então, falando nisso, essa parte é a mais complexa para você, de adaptar isso, e talvez essa é a barreira de que tem que ter experiência? Sim, eu diria que é uma das partes mais complicadas, porque, por exemplo, nesse exemplo que você deu, de pod, deployment, service, a gente precisa estabelecer algumas regras, porque às vezes fica muito complexo a gente saber até que ponto a gente vai localizar, né? Então, eu vou dar esse exemplo do deployment service. São objetos do Kubernetes, não se localiza, não se traduz. Uhum. Fica assim. Porque aí você garante que em qualquer lugar que você for ver, vai ser aquele mesmo termo. Uhum. Então, a gente tem um caso muito comum que é service. Então, tem traduções que as pessoas vão traduzir, vão localizar, e elas traduzem service para serviço. Mas era um objeto do Kubernetes, então é service. Tanto que ele tem uma letrinha maiúscula lá sempre. Uhum. Então, a gente acaba precisando estabelecer alguns dicionários, alguns consensos para a gente trabalhar em cima. Porque realmente é muito complexo. Então, tem termos que a gente pode entrar em consenso aqui, mas pode vir outra pessoa com outro contexto que vai ajudar a estabelecer um novo consenso. Então, por exemplo, a Container Runtime. Então, tem documentação que você vai ver agente de execução de containers. Tá bom. Mas aí entra outro problema, né? Ficou melhor, mas o termo comumente usado pela comunidade não é agente de execução de container, é Container Runtime. Então, às vezes você tem que... É sobre isso localizar, né? Você tem que entender em que contexto está inserido aquela expressão, aquele termo. Se é um termo que a comunidade usa muito, eu não vou chegar e falar, pessoal, para de falar desse jeito aí, fala assim agora. Então, você não vai fazer um processo assim. E a documentação tem que ser algo que você vai atrás normalmente para resolver um problema, né? Então, ela tem que te ajudar o máximo possível. Então, a gente sofre muito com isso, de ter dicionários. Então, a gente está no trabalho constante de refinar esses termos, essas expressões, para garantir que a gente localiza, mas também não gere termos que ninguém vai usar para nada nunca, né? Então, a gente precisa estar mais ou menos ali naquele meio termo sempre. Eu acho que eu sou meio burro, né? Então, eu vou abrindo uma documentação, não sei se isso acontece com algum de vocês, mas é que eu comecei a ler e aí eu travei em alguma parte, né? O Container Runtime vai fazer tal coisa. E eu eu vou abrir outra aba para pesquisar, porque eu travei no Container Runtime. Mas se tiver escrito agente de execução de container, cara, acho que nem o ChatGPT vai me ajudar nisso, porque não tem contexto, ele não vai entender o que... Ou talvez ele me direcione para um outro contexto que não é daquela palavra, né? Do que ela tá falando ali, né? Exato. Então... Esse é um lance, né, na prática, assim, que você vai derivando, né? Você nunca tá num negócio que você vai tirar a dúvida, você começa uma doc e lá no final você, sanei todas as minhas dúvidas, né? Exato. Na própria doc, né, você vai abrindo outras. Você sempre vai passar no mínimo por umas 4 ou 5 ali, né? Você vai saindo, então. Eu queria tentar conectar isso com um pouco da sua experiência no seu trampo, ou sobre DevOps, SRE, tá? Que provavelmente você que está ouvindo esse episódio tem uma task de documentação que você está empurrando com a barriga. E eu queria saber de você, se você gosta de fazer documentação no seu dia a dia, né, no seu trampo mesmo, e como isso afeta positivo, ou sei lá, como isso afeta no seu dia a dia, assim. Boa. Eu acho que, primeiramente, eu sempre tenho que citar o Katz, que foi a pessoa que me trouxe para isso, desde contribuição direta com o Kubernetes mesmo, saindo de dentro do Kubernetes, indo para a documentação, mas foi um ponto que sempre me chamou a atenção, o fato de a gente dar pouca atenção para a documentação, principalmente no trabalho. Acho que veio do trabalho em si, das experiências que eu tive, até chegar no projeto onde eu contribuo hoje. Então, assim, eu sempre vi documentação como uma feature também. Ela é totalmente parte do projeto. Igual é hoje nos ciclos de release do Kubernetes, né?
Então, assim, isso para mim sempre foi um ponto de atenção que eu sempre tento levar para todas as empresas que eu já passei, a empresa que eu estou hoje, eu tento levar isso muito. De a importância de uma cultura de documentação. Então, não é uma ou duas páginas, é uma cultura mesmo relacionada à documentação, porque é um processo vivo, que está sempre mudando, né? Então, eu acho que a gente dá pouca atenção para isso. E aí foi mais ou menos assim que eu caí dentro do projeto Kubernetes. E se a gente tiver que falar de um projeto vivo, grande, absurdamente grande, eu acho que hoje é o Kubernetes, né? Mais vivo que isso, eu acho que é impossível. E a gente tinha uma demanda muito... A gente percebeu, quando eu entrei, que a gente tem muitas páginas básicas que elas não eram localizadas. Então, vou dar um exemplo. Página de deployment. É uma página que você está iniciando o projeto, um dos primeiros objetos que você vai procurar um deployment. E eu percebi, junto com isso também, eu percebi que a gente meio que vive numa bolha ali. Fora dessa bolha não falante, tem muita gente que começa não falante em inglês, né? Então, tem muita gente que usa a documentação que precisa do português. Então, eu trabalhei com algumas pessoas que não falavam inglês, que usavam muito a documentação em português. Então, foi uma oportunidade, acho que juntou com o que eu já gostava pra caramba, de um projeto que dava pra gente ter muito impacto, né? Falar do Kubernetes hoje dentro da comunidade em si. Então, acho que juntou duas coisas. E aí, encontrei outras pessoas que também gostavam do assunto dentro da comunidade. E foi isso, acho que hoje a gente tá bem alinhado no sentido de que eu faço no trabalho, do projeto em si, porque são coisas que eu realmente curto, sabe? E falando sobre isso, ainda eu queria entender, ou talvez você podia compartilhar com a gente, qual que é a diferença, ou como eles se conectam assim, se complementam, eu acho, o glossário e a documentação, né? Apesar da CNCF não citar o glossário aportuguesado e dar uma desculpa esfarrapada, tá bom, CNCF? A gente vai aproveitar aqui, olha. Estamos com você, Katz, mas a gente não pode falar palavrão aqui. Tem um código de conduta. Vai no Twitter, lá pode. Mas como... Voltando... Desculpa, me perdi. Voltando aqui... Como o glossário e a documentação eles se complementam, se conectam e por aí vai. Tá, o caso do glossário foi meio engraçado, porque assim, na época que o glossário surgiu, eu ajudava o Gomex na mentoria da DevOps lá atrás. Legal. E a gente estava tentando montar um glossário internamente. A gente começou a pesquisar para ver se já existiam projetos assim. Na época estava nascendo o grupo de trabalho focado no glossário. Tinha um repositório no GitHub, não tinha nada ainda praticamente. E tinha uma issue só falando, era uma pessoa da Índia, eu acho, comentou assim, pô, a gente devia localizar. Aí eu comentei, acho legal, a gente devia localizar para português. E foi assim que eu virei o mantenedor do projeto. Você reclamou, parabéns, o filho é teu. Então, assim, foi basicamente isso. E eu comecei a procurar outras pessoas e achei mais 3 pessoas que animaram o projeto. E só para dar um pouquinho de contexto sobre o glossário, o objetivo do glossário é ser um glossário, como o nome já diz, para quem não é técnico. Não precisa você ser técnico para você entender os termos que estão no glossário. Então o objetivo era ser universal nesse sentido, né? De pessoa técnica e pessoa não técnica. Então é uma forma bem resumida, onde lá a gente fala o que é a tecnologia, que problema que ela resolve, como ela resolve. Basicamente isso. Então, pensando que o ecossistema Cloud Native ele é imenso, então sempre você vai em uma palestra vai ter uma buzzword ali que você nunca ouviu, sempre tem uma ou outra. Então a ideia era a gente pegar aqueles termos e centralizar em um lugar. E aí surgiu essa ideia de localizar em português. E assim, a ideia do glossário, ela sai do Kubernetes no sentido de que ela é sobre todo o ecossistema Cloud Native, né? Então lá a gente vai falar de, por exemplo, Service Mesh. Então, você ouve Service Mesh, você abrir a geladeira tem alguém falando Service Mesh lá dentro. Então assim, só que ninguém vai saber te explicar o que é Service Mesh. Então você vai lá, dá uma olhada por cima e já entende. Já pode fazer uma palestra e dar um curso. Pegar aquela demo do Istio da lojinha e colocar para rodar. Exatamente. Então a ideia era dar essa visão geral, e aí eu acabei, como eu falei, eu peguei o projeto meio por acaso, e aí assim, como era um projeto curtinho, os termos eles são muito curtos, gente. É um objetivo nosso tentar ser sucinto, né? Então era um projeto mais tranquilo, acho que hoje em português ele está praticamente quase 100% localizado, só que como eu falei, é vivo, então às vezes chega alguém que fala, não, uma pessoa que é tech writer, que não gostou daquela abordagem, então a gente reescreve ele. E aí sai do inglês e vai, e tem que atualizar em português. Ele é um processo constante, só que a gente está bem completo já, eu diria que
a maioria dos termos a gente já tem. Uhum. Então, essa era a ideia geral. Então, a gente sai do Kubernetes, o próprio Kubernetes, não sei se você já viu, mas dentro do Kubernetes tem uma seção de glossário também. Então, lá é um glossário específico de Kubernetes, né? Um glossário imenso, inclusive, que a gente sempre está precisando de atualizar termos, localizar. Então, o outro glossário ele dá uma visão mais completa do ecossistema inteiro, né? Então, acabou que juntou esses dois aí, como eu falei, foi super por acaso. Então, são bem parecidos a abordagem, a diferença é que é menor o projeto, ele não é tão monstro gigante como o Kubernetes, então é mais tranquilo. Legal. A gente já abordou isso aqui em outros episódios, eu me lembro de já ter dito isso, e olha que lembrar não é uma feature que eu tenho muito boa aqui, mas sobre como contribuir não precisa ser só código. O KubeCast é uma contribuição para a comunidade, pessoal. Olha só, a gente tenta, né, apesar de falar muita bobagem aqui, levar alguma pílula de conhecimento, né, nessa 1 hora de episódio, tá bom? Mas como isso, na prática, afetou a sua carreira, o seu trabalho, que eu entrevistei o Gomex também, né, e a gente falou um pouco sobre a mentoria, e a gente já falou em outros momentos. Então, como a comunidade e esse trampo afetou o seu trabalho, assim, na prática? Boa. Eu acho que fez toda a diferença, né? Pro meu trabalho hoje, eu acho que fez toda a diferença. Eu sempre tentei, desde o primeiro DevOps Days que eu participei aqui em Fortaleza, em 2018, eu acho, foi onde eu conheci o Gomex. E aí eu lembro até que eu chamei ele para conversar e falei, o que eu preciso fazer para eu trabalhar como DevOps? Foi basicamente isso, o papo que a gente teve. E desde então eu comecei a me envolver, participei da organização do DevOps Days. Então, primeiro que a carreira onde eu estou hoje, ela é totalmente fruto de comunidade, né? Sair função do projeto onde eu possa contribuir, sempre que eu estou estudando uma ferramenta, eu vou a fundo entender como ela funciona, tentar me envolver o máximo possível nela. Uhum. O Kubernetes é um exemplo. Eu comecei a mexer mais na época que eu estava estudando ainda, nem estava trabalhando com. Então, e aí encontrei esses pontos na doc que eu acho que daria para contribuir, que não daria. Então, assim, a comunidade fez tudo, acho que do que eu tenho na minha carreira hoje. E essa parte de documentação também tem tudo a ver com o que eu faço no trabalho, né? Então, é um dos pontos que eu tenho focado bastante nos últimos meses, anos, essa questão de documentação. Então, acho que tem tudo a ver e é isso, eu acho. Acho que não dá para dizer um ponto ou outro que a comunidade ajudou, porque eu acho que é basicamente tudo. A gente tem uma comunidade bem bacana, né? Então, o DevOps Days é um exemplo. E aí tem N formas de contribuir lá dentro. Não só... Então, não precisa pensar que é só quem está lá no palco palestrando que tem alguma coisa para contribuir. Tem um monte de gente lá atrás contribuindo de um jeito ou de outro, né? E do mesmo sentido para projeto open source. Você não precisa ser o deus da programação para contribuir com um projeto ou outro. Dentro do Kubernetes, do ecossistema do Kubernetes, você começa a ver quão grande é e quantas áreas você pode contribuir, né? Então, além de documentação, tem outras formas de contribuir que não são efetivamente código. E só quando você entra dentro desse universo é que você vê que realmente tem outras opções. Então, acho que é isso. Legal. E que eu acho que é uma dica recorrente também sobre o seu portfólio pessoal, né? Participar de outros projetos. Experiência conta muito. Hoje eu respondi um tweet sobre o que você tem mais dificuldade, né, em entrevistas. A minha maior dificuldade é que eu me perco e acabo batendo papo com a pessoa e não pergunto o que eu tinha que perguntar, o roteiro. Tudo bem, mas o que eu olho primeiro, né, é a experiência da pessoa, né? Onde que ela já tem experiência? Eu sei que você deve estar pensando, pessoal, tá bom, não contrata sem experiência. Eu olho a experiência que a pessoa tem para a vaga que eu tenho. Se eu tenho uma vaga de júnior, eu procuro experiência de júnior, né? Se eu tenho uma vaga de sênior, eu procuro quantas vezes ele já foi demitido. E coisas do tipo. Mas já que a gente está falando, eu quero voltar um pouco aqui, parece, já que a gente está falando sobre, que eu citei sênior, e você falou sobre cultura da documentação. Eu queria voltar nisso porque normalmente eu encontro e tenho que discutir de forma ávida com as pessoas que não acreditam na documentação. Parece que a pessoa é um ateu da documentação, sabe? Documentação é código. Documentação acabou de fazer, ela já está depreciada. E por aí vai. As desculpas esfarrapadas. Como que eu posso incentivar
Então, tem 2 pontos aqui. Então, um como gerente, vou me classificar desse jeito, como eu posso incentivar essa cultura da documentação, e outra é como sysadmin, como eu posso criar em mim mesmo, né? Como eu posso criar o hábito, sei lá. Normalmente, quem reclama da documentação é quem é a documentação, né? Então, eu tive muitos casos assim, que a pessoa que reclamava era que tinha mais contexto das coisas. Se ela, sei lá, caísse da cama e no outro dia não pudesse trabalhar, a gente estava sem documentação. Então, assim, tem que ter esse ponto. Eu acho que... Eu gosto de citar um livro que eu gosto bastante, que chama Docs for Developers. É um livro muito bom e ele aborda de uma perspectiva muito interessante todo esse processo de documentação. Recomendo bastante. Mas voltando, falando de incentivar, de criar essa cultura internamente, né? Acho que a primeira coisa é que a gente precisa ver a documentação como uma feature, como eu falei. Então, é muito comum em empresas a gente ver... As pessoas veem documentação como um extra, sabe? Terminei a feature aqui. Se tiver documentação, show. Se tiver, também. Mas é meio que um extra ali. O que não é, né? Então, ela é parte essencial do projeto. Então, se você pegar o projeto do Kubernetes, por exemplo, se você acompanhar o ciclo de liberação de uma release ali, você vai entender o quão importante a documentação é, porque ela está dentro do ciclo ali. Então, uma feature não sai se ela não estiver documentada. Por motivos óbvios, né? Que eu vou ficar mais chateado se eu for pegar uma feature super legal que ela não tem documentação nenhuma, que é um porre. Então, Sim. Capaz de gerar uma fama horrorosa para feature e ninguém nem usar porque não tem documentação nenhuma de como usa. Ou o caso da maioria das libs de Golang, que você tem que ir lá no código e descobrir como funciona. Mas assim, falando de cultura, sabe? Eu acho que o primeiro ponto é esse de tratar como feature, você parar de tratar como extra. Eu acho que é um ponto. O outro ponto é que às vezes a gente acha que documentação é só um texto ali e que ela é o mesmo para tudo. Então, existe N tipos de documentação e cada documentação tem a sua audiência. Então, às vezes a pessoa não está usando a documentação porque ela não é a audiência certa daquela documentação. Então, vou dar um exemplo. Eu tenho um README, então não adianta eu colocar uma arquitetura, 1 milhão de coisas no README ali no repositório. Então, a ideia é ser uma coisa sucinta e que eu consiga saber para que serve e conseguir usar de forma rápida. Se eu quiser uma arquitetura, eu vou ter um documento de arquitetura. E por aí vai. Então, é importante eu ter essa noção de que existem documentações e sempre entender a tua audiência, né? E outra coisa que eu falo bastante é que a gente tem um hábito de escrever a documentação supondo que a pessoa sabe um monte de coisa. Então, você vai escrever uma documentação, já supõe que a pessoa usa O mais SH, 50 plugins, que já está instalado tudo, e a pessoa começa a usar e dá tudo errado, e ela fica chateada. Então, a gente tem muito hábito de fazer isso, né? Então, parar com esse hábito de achar que as pessoas sabem. Então, acontece bastante e isso gera um problema que eu já tive em algumas empresas, que o time de DevOps gera uma documentação, o time de desenvolvimento não consegue usar, e aí o time de desenvolvimento gera a própria doc dele, aí o time de desenvolvimento B também não consegue usar e gera a própria doc dele. E aí você vai lá na ferramenta de documentação e tem 5 documentações que vão fazer a mesma coisa. Só que de forma diferente, porque eles foram descobrindo meio que tapando o olho e tateando, assim. Então, assim, por isso que eu indiquei esse livro, porque tem alguns pontos que você precisa entender bem antes de definir esse processo. Então, define uma estrutura de documentação, define um template para cada documentação. Então, eu tenho, 4 tipos de documentações principais que a gente faz aqui. A gente faz runbook, a gente faz how-to, a gente faz N tipos de documentação. Gera um template para que eu faça. Quando eu for gerar uma documentação, eu já tenho que ter ali a estrutura base para fazer. Isso vai gerar um padrão e isso vai evitar que eu fique enrolando também. Nossa, eu não sei como fazer isso aqui. Como eu falei, documentação é viva, então você precisa revisar de tempos em tempos, mas a diferença é que tem documentação que você revisa com maior frequência e documentação que você praticamente não revisa. Uma arquitetura ali, às vezes, não vai mudar tão frequentemente. Não deveria, né? Então, assim, precisa entender bem e desenhar uma estrutura baseada nisso, sabe? Tipos de docs, fazer um treinamento com o time. Eu acho que é importante levar isso para o time, para entender os impactos das docs, para dar contexto para eles o porquê que a gente está fazendo aquilo, porquê que é importante. Tá? Massa, legal. Inclusive, não sei com o que eu estou conectando esse inclusive aqui, mas em algum momento desse episódio você falou sobre DevOps Days e a gente se encontrou pessoalmente, né, no DevOps Days Aracaju? Eu acho que foi, não lembro. Eu acho que foi.
que a Lanai também tava, o Gomex. Bom, que DevOps Days o Gomex não tá, né, Gomex? Bom, mas a gente protagonizou no DevOps Days, né, uma disputa de Policy as Code. Então, bom, para quem não conhece, né, e agora eu me lembrei do qual, inclusive, eu estava falando, que é sobre pouca documentação. Policy as Code é uma coisa que tem pouca documentação. Recentemente eu fiz um webinar sobre Validation as Policy. Não, Validation Admission Policy. Por que as Policy? Tudo bem, pessoal. Olha, vocês entenderam. Eu já fiz o webinar. Assiste lá. Mas tem pouca documentação, né? E eu fico meio puto quando a documentação é simplória, no sentido de que ela explica o que ela queria fazer e ela dá um exemplo ultra simples e parabéns, né? É o mesmo lance que a gente já falou aqui do Istio. Tem a lojinha lá do Istio. Quando você for rodar o Istio, não vai ser essa lojinha. Esse exemplo da lojinha nunca mais vai aparecer na sua vida. A mesma coisa das policies, né? Eu queria tentar conectar isso aqui, e aí depois a gente pode falar um pouco mais de policy, que aí eu posso fazer mais um pouco de jabá, mas, inclusive, mas isso se conecta para você sobre as coisas as code e documentação. Então, a gente estava falando sobre isso, né? Policy as code, infrastructure as code e etc. 10 coisas as code. Então, me diz aí se isso funciona na prática para você, se essas coisas se conectam, te ajuda. Ajuda. Sobre o exemplo simplório lá é complicado. Tem casos que você acha eles em produção. Então, assim, isso casa muito com aquilo que eu estava comentando de audiência também, né? Você é uma audiência no sentido de eu preciso de coisas mais avançadas, eu preciso ver outros cenários ali. Sai do cenário, pelo amor de Deus, deixa eu ver outras coisas. E que é bem difícil a gente achar, né? Essas ferramentas um exemplo mais complexo, assim. Eu sou do time de, mesmo que seja as code, você precisa ter documentação, tá? O fato de ser alguma coisa as code é só no sentido de investimento mesmo, tá? Aquilo pra mim não é documentação, tá? Com certeza não ela precisa de alguma documentação nesse sentido. Acho que as pessoas às vezes acabam trocando um pouquinho as coisas. Ou só o fato de você falar, já tá em código, não precisa documentar. O fato de você escrever uns caracteres ali não quer dizer que é documentação aquilo. Então, entra no fato que eu falei de que você tem padrões e existem motivos pelo qual existem diferentes tipos de documentação. Então, não adianta só jogar um texto ali e esperar que a pessoa, o usuário, se vire com aquilo ali. Inclusive, tem muita ferramenta do ecossistema da CNCF que acontece isso. A gente pega a ferramenta e tá aqui o código dela e espera que você se vire com ela aí. É raro, mas acontece com certa frequência. Sim. Então, assim, minha opinião direta não é documentação, precisa ter uma documentação. E eu vou mais além no sentido de uma documentação para aquele tipo de audiência. Às vezes você faz uma ferramenta, por exemplo, alguma ferramenta que lida com storage, que é um tópico um pouquinho mais avançado ali. Coloca um exemplo um pouquinho mais avançado para o teu público, pro teu tipo de público. Então, quem está procurando aquilo ali, vai ver já olhou N outras opções e ela quer ver aquilo ali se atende àquele cenário. Então, sai um pouquinho do básico ali, coloca uns exemplos. Enfim, só pra gente parar de reclamar, né, dos exemplos. Sim. Legal. Eu gosto muito de uma parada, não tem nada a ver com DevOps nem com Kubernetes, hein, pessoal? Vou devanear um pouco, abre um parênteses, sobre o ponto de vista das pessoas. Então, há muito tempo atrás eu me lembro, e eu tô ficando velho, pessoal, são meus últimos meses na casa dos 30. Então, um professor da escola estava explicando sobre a luz e como lentes podem afetar como você vê as coisas, né? Então, quando a gente coloca um óculos de sol ou quando a gente está um pouco mais hipster e coloca um óculos colorido, você vai ver as cores de outra cor, porque está passando por um filtro ali, que normalmente é o paralelo aqui para o nosso ponto de vista. E aí, agora vocês entenderam onde eu quero chegar, da audiência, né? Que eu estou escrevendo aquilo do meu ponto de vista e que talvez não tem como a gente não se colocar ali, né, no texto, não ser, eu estou escrevendo de uma forma completamente longe de mim, né, abstraindo o João, o eu, da filosofia aqui, mas do que eu estou escrevendo. Eu acho que seria impossível, talvez, mas se colocar
um pouco no lugar do outro, né? E pensar como seria o cenário dessas outras pessoas que estão testando, porque eu já escrevi isso aqui, então eu sei como funciona de cabo a rabo, né? Mas aí a minha pergunta seria, você tem uma dica para como a gente pode identificar ou separar um pouco essas audiências? Porque eu entendo que algumas vão precisar de um blog post, outras de um press release, outras de um podcast, e para ela aquilo é suficiente da quantidade de conteúdo que ela precisa absorver. Sim. Mas como a gente pode identificar ou abranger mais? Eu acho que tem muito projeto que faz isso, que tem a forma mais básica mesmo, que é de pesquisa com o público-alvo, para entender alguns pontos. Vou dar um exemplo no contexto de documentação interna. Então, você vai gerar uma documentação para todo o seu time de engenharia ali. Então, você pode fazer uma pesquisa para saber qual o sistema operacional que eles usam, qual é a linguagem principal, a stack principal, para você pegar esses detalhes para cobrir os pontos que provavelmente você não tem noção, né? Então, e aí, depois disso, você pode liberar para um time específico, pedir para a galera revisar, ver como é que tá. Na prática, pode ser que muita coisa que eu estou falando aqui possa soar meio uma parada que não existe, porque ninguém vai dar atenção no meio da sprint para tu revisar a tua documentação. Na prática, em muitos casos vai acontecer isso. Mas, no contexto da pergunta, essa opção de conhecer o teu público fazendo pesquisa, solicitando revisão uma ou outra ali, pega uma ou duas pessoas que tá mais próximo ali, pede para ela refazer aquele passo a passo e ver como é que tá, que aí vai cobrir esses gaps que tu não tem, né? Então é uma forma simples que resolve. Minimamente, né? Que eu acho que cai naqueles erros básicos, né? De que eu já tenho umas variáveis configuradas na minha máquina, eu já tenho uns port forwarder aqui, uns IPs, Exato. Né? Quando a gente ainda fazia isso, né? Você configurava o DNS na sua própria máquina. Exato. Eu já tive uns casos assim também eu já tenho um alias para Terraform, um alias para Kubernetes, um alias para tudo. E aí, meio que no automático, você joga na documentação e a pessoa vai lá e coloca K, apply alguma coisa e vem reclamar. Pô, não funciona, então. Super comum. Sim, verdade. Da hora. Tá bom. Eu ia me conectar aqui com ainda falar sobre Policy as Code, né? A gente misturou aqui um pouquinho, né? Mas eu queria falar sobre falar mal do OPA e falar bem do Cell. Então, por isso que eu te chamei. Não, brincadeira. Mas eu queria que você pudesse compartilhar um pouquinho, então, para pessoas que não viram ou não puderam ainda ter contato, né? Sobre Policy as Code, né? E no caso de uso que você estava explicando sobre OPA e de como isso pode facilitar no dia a dia da pessoa. Boa. Eu sabia que uma hora você ia trazer esse assunto de volta, porque você deixou esse assunto guardado desde o DevOps Days. Isso, eu fiquei magoada desde lá. Eu guardei e preparei uma arapuca para você. Eu te chamei pro Kubecast só para falar disso. Então, assim, falando de OPA, né? Acho que, inclusive, deve fazer quase um ano que eu não trabalho com OPA. Aquele negócio, né? Você vai lá, faz a palestra e fala, usem, pessoal, usem. Brincadeira à parte, o OPA, o Open Policy Agent, a única coisa que eu não falo sobre ele é a extensão do arquivo. Tá bom. Tirando a extensão do arquivo, o resto é sensacional. Então a ideia é você ter um framework ali universal que você consegue escrever políticas, expressar a regra de negócio ali, regra da tua empresa, a nível de código e garantir que está tudo em compliance, né? Então, essa era a ideia do OPA. Na época eu usei bastante do Terraform, pelo fato de Terraform gerar um state, você conseguir converter para um JSON, e o OPA recebe como entrada ali um dado estruturado no JSON, e aí você faz uma tratativa. Para não dizer que eu estou só falando bem, a linguagem em si usada ela é bem complicada, eu acho bem complicada. Isso era nesse chat GPT, agora deve ficar mais fácil. Mas a linguagem em si, a sintaxe, ela é um pouquinho complexa. Para extrair os objetos e escrever as regras, né? Tanto que para Terraform escreveram um framework em cima do OPA para não usar só o OPA nativo, porque ele é um pouquinho complexo. Mas em geral era isso. Assim. Na sua experiência, então, e porque eu usei bem pouco do OPA, mas o feedback de quase todas as pessoas que esbarram com o OPA em algum momento é de que ele é complexo e de que você precisa de uma curva, né, de aprendizado, que foi onde o Kyverno, ou se você quiser chamar como você quiser, pessoal, mas foi onde o Kyverno ganhou um espaço, por causa que você podia escrever em YAML, e hoje a gente
designers de YAML, né? É basicamente nosso trampo. Você já nasce escrevendo em YAML. Então, na sua experiência, isso também foi real, assim? Essa era a barreira de entrada, mesmo tendo vindo sendo desenvolvedor? Assim? Bastante. Eu acho que para o time como um todo, sabe? Porque para você adotar uma ferramenta, você tem que ter duas coisas. A curva de aprendizado tem que ser ok, e o time tem que estar empolgado, o time tem que estar disposto. Então, se um desses dois não rolar, vai ficar meio complexo, né? Quando o time está indisposto e quando a curva de aprendizado é alta, aí não rola nada. Então, assim, a curva de aprendizado é um pouquinho alta, a linguagem em si é um pouquinho complexa. Às vezes as condicionais lá, o Fields, não faz nenhum sentido. Então, parece um pouquinho, é bem complexo, sabe, nesse sentido. Então, a estrutura de diretórios, vamos escrever os testes, como... Tanto que, abrindo um pouquinho um parênteses, tinha algumas coisas que depois dava para escrever até com... Ruby? Acho que era com Kyverno mesmo, Kyverno, não sei. Que aí, quando a gente botou na mesa, tinha um gatekeeper. Isso, porque eu acho que a base do gatekeeper era com o OPA, se eu não me engano, um subprojeto. Então, acabava que funcionava melhor. Porque imagina que o OPA era como se a gente, ao invés de estiver usando um framework, a gente estava usando uma linguagem pura, só métodos nativos, tudo nativo. Então, assim, para o time foi muito complexo essa curva de aprendizado. A primeira vez que eu usei na empresa, fiz um treinamento, fiz uma apresentação, treinamento, escrevi alguns testes base, alguns cenários base, já deixei pronto para o time só replicar, colocando as regras. Mas ainda assim era ruim, porque às vezes dava um erro ou outro, e aí um cenário que eu não conhecia e que o time já não conhecia e estava meio disposto a aprender. Então, assim, era um cenário bem complexo. Aí que essas outras baseadas em YAML que resolveria bastante. Mas eu acho que foi isso, assim, a curva de aprendizado não ajuda muito. O projeto é interessante, a ideia é interessante, mas a linguagem em si, ela não é muito amigável, né? E puxando a sardinha pro meu lado aqui do céu, né, não falando nada sobre... Eu ia tentar uma piada de céu e inferno aqui, mas acho que não ia rolar. Puxando a sardinha pro lado do céu, de que eu acho que foi aí que ele ganhou espaço, pela simplicidade e pelas expressões, mesmo eu consigo entender, porque você está tratando as coisas que estão lá no YAML, os componentes que você já conhece, né, e que são esses que você quer testar, que inclusive o Kyverno adotou o Cell, né, já tem, quer dizer, tem suporte, e dentro do Kubernetes isso está crescendo, né, mas falando de forma abstrata a implementação, falando sobre Policy as Code mesmo, né, ainda, você vê que isso tem ganhado alguma atenção, assim, dos DevOps, vamos dizer assim, ou ainda tá lá em buracos escondidos e a galera acaba dando de ombro para isso, para, tipo, disponibilidade versus, vou chamar de segurança de forma abrangente. Tem para todos os gostos, né? Mas, assim, por exemplo, o caso do Kyverno, não sei como fala esse negócio. É uma das ferramentas que eu vejo com maior adoção, né, nesse sentido. Talvez pela curva de aprendizado também. Quando tudo é YAML, é mais tranquilo pra gente, né? A gente já está familiarizado com o danado do YAML. Então, assim, a ideia em si, eu vou chamar de cultura também, mas cultura em si, de você escrever políticas e tal, eu não acho que é um tópico que tenha ganhado, desde quando eu falava um tempo atrás até agora, eu não acho que tenha ganhado tanto. Por exemplo, se eu pegar hoje, acho que a última pessoa que eu vi falando de policy foi você, sobre o Cell. Mas tirando o Cell ou qualquer outra ferramenta, ou até outra pessoa falando sobre o mesmo assunto, eu não vejo muito crescer dentro da comunidade. Seja palestra em evento, um case, sei lá o quê. Então, assim, eu não vejo que cresceu muito e que é um tópico que a gente está super preocupado em implementar ou em melhorar ou em alguma coisa do tipo. Mas o último que eu vi mesmo foi que o Kyverno estava com uma adoção bem interessante em alguns lugares, alguns colegas que trabalham. Já vi Gatekeeper em algum lugar, uma das últimas empresas que eu trabalhei usava Gatekeeper. Da hora. Foi o primeiro lugar que eu vi usando, mas normalmente é Kyverno. Mas é bem pouco, sabe? Falando de policy as a code, de vamos definir as políticas, vamos ter um pipeline que vai quebrar se não passar, todo aquele processo certinho mesmo, eu acho que é bem pouco, assim, sabe? Ao menos eu tenho visto. Legal. Bom, vou aproveitar meu último segundo de jabá aqui, então, se você quiser rodar suas políticas Cell, que também é um trampo não muito simples,
Então você tem algumas opções, né? Você pode rodar no Kyverno e você também pode rodar com o Marvin, tá? Aqui na GitHub nós escrevemos um scan para os seus clusters, que ele já tem políticas escritas e você pode escrever as suas próprias e o Marvin também vai rodar, que é uma forma simples, né? Uma CLI ou uma CLI, depende com gringuês você fale, mas que vai ajudar você no dia a dia, né? E jabá à parte, né? Apesar de eu querer muito que você use a ferramenta, na verdade eu acho que o ganho para quem está usando, para quem vai colocar visibilidade sobre esses assuntos, é muito maior. Porque você ter essas políticas de entrada, né? E eu acho que Gatekeeper é um nome muito legal, né? Que define bem, né, o que ele queria fazer, porque tem que ter, né? E se eu não me engano, é o Sneak, né? Que era um cachorrinho, um Doberman, né? Acho que sim. Eu acho que é o Sneak, que é um Doberman, a ferramenta, assim. Porque o Gatekeeper é o mesmo logo do OPA, só que tem um chifrinho, né? Exato. Que aí eu tô do outro lado, né? Eu tô no céu, o Gatekeeper, né, tá com o outro. E olha, inclusive eu vou aproveitar meu espaço aqui para perguntar para vocês. Com o outro, as pessoas falam assim, é o mochila de criança. Por quê? Eu já procurei, o ChatGPT não sabe por quê. Me ajudem a descobrir por que mochila de criança, tá bom? Edson, eu me perdi completamente aqui, Edson. Últimas palavras desse episódio, que você quer deixar pra galera, pra gente terminar lá em cima. Fechou? Acho que, primeiro, valeu pelo papo, né? A gente está sempre precisando de pessoas contribuidoras. Como a gente já comentou, é uma oportunidade de você conhecer como um projeto grande, como o Kubernetes funciona internamente. Não quer dizer que você vai passar eternamente dentro de documentação, você pode conhecer um outro SIG ali e acabar indo para alguma outra área que você mais gosta. Então, é uma porta de entrada para um universo que pode ser bem proveitoso para sua carreira, pessoalmente. Então, super recomendo, acho que para mim funcionou. Não quer dizer que vai funcionar para todo mundo, mas é uma oportunidade bem interessante para quem quer entrar mais no mundo open source. E eu acho que é isso. Tem muito recado e... Você já falou mal do OPA, então já tá pago já. Já tá pago, tá bom. Bom, mas olha, eu queria aproveitar e deixar o meu chamado também sobre isso, né? Que não só reclama que não tem uma documentação. Tenta contribuir com alguma, com um exemplo, mas do seu jeito pode ser, tá? Talvez você não conseguiu fazer a documentação e você fez um tweet sobre isso, um blog post, sei lá, a gente acabou de falar sobre audiência e etc. Faz uma contribuição, tá? Mas a doc pode ser um caminho com uma barreira de entrada menor, porque afinal de contas você já fala português. Então já tem essa feature instalada aí, tá bom? Bom, Edson, muito obrigado pelo seu tempo, cara. Eu tenho certeza que é precioso. Obrigado por compartilhar aí sua experiência e tudo isso. Eu espero que a gente possa ter mais contribuidores e que o KCD seja muito da hora, assim, e a gente tenha frutos, tá? E muito obrigado para você que ouviu até aqui. Tenha contribuições ou issues, apareça. A gente se fala na próxima. Até mais. Tchau!